Olá, meus amigos e minhas amigas que acompanham os nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos a mais um dia de comentários, do qual nós iniciaremos hoje um novo capítulo, o capítulo 4, que leva o título Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Lembramos bem que essa frase muito conhecida foi dita por Jesus durante um diálogo ao doutor da lei, com o nome de Nicodemos. Neste capítulo, Kardec ele trata bem já no início, ele nos traz 3 passagens evangélicas. E logo depois, que estão no Novo Testamento. E logo depois, sob o título de Ressurreição e Reencarnação, ele nos traz mais 2 passagens que estão no Novo Testamento, juntamente com mais 2 passagens que estão no Antigo Testamento. Então, ao todo, Kardec nos traz 7 passagens bíblicas, das quais ele trabalha o conceito da reencarnação, em que, segundo a forma abordada por Kardec, era-se a crença dos judeus, porém sob o nome de ressurreição, não sabendo ao certo os judeus daquela época como isso aconteceria, a forma como se daria a ressurreição. A forma como Kardec trabalha cada passagem dessa é quase uma exegese que Kardec faz. Ele trabalha os termos, os conceitos, trazendo então esse olhar a respeito da reencarnação sobre todas essas passagens. E como Kardec é extremamente didático e muito objetivo, não vamos trazer aqui esses comentários. Então sugerimos que sejam lidos os itens de 1 ao item 17, em que Kardec trabalha de uma forma muito interessante tais passagens. Porém, aqui gostaríamos apenas de ressaltar um ponto que achamos muito importante, em que muitas vezes buscamos dentro do Espiritismo tais explicações para estarmos, de certa forma, munidos de informações para quando formos interpelados pelos nossos companheiros, também cristãos, porém com outro viés de interpretação, porque, a bem dizer, é assim que conseguimos reconhecer cada vertente do cristianismo, porque o que difere, sendo todas elas provenientes da mesma base que é o Cristo, e é onde que nos deixou, através do seu exemplo, os evangelhos, uma forma de interpretação distinta, que é onde nasce os diversos agrupamentos religiosos, porém, como dissemos, provenientes da mesma fonte. Que não nos utilizemos dessas palavras como munição, digamos assim, para ferirmos ou atacarmos os nossos irmãos de crença ou de visão diferente da nossa. Que possamos, ao contrário, utilizar dessas palavras para o nosso próprio engrandecimento. Porque muitas vezes certas discussões no campo teológico, claro, quando elas não têm o objetivo da instrução e simplesmente da conversão, porque tentamos sempre impor os nossos pontos de vista, elas são sempre infrutíferas, porque muitas vezes uma mesma passagem a uns é interpretada observando-se, às vezes, através das palavras e da disposição dos fatos, uma forma alegórica, sendo que outros, analisando aquela mesma passagem, conseguirão perceber um viés literal. Portanto, que utilizemos dessas passagens evangélicas e deste conteúdo trazido para Kardec para identificarmos, então, a questão da reencarnação, que também o Espiritismo hoje nos mostra que é um fato comprovado através das experimentações.
Inclusive, existem obras de cientistas, como do E.A. Stevenson, talvez a mais famosa delas no meio espírita, que leva o nome 20 casos sugestivos de reencarnação. Temos também a ciência de uma universidade, que é a Universidade Federal de Juiz de Fora, sob a coordenação do Alexander Moreira, continua fazendo pesquisas nesse campo, levando, é claro, sempre o cunho científico à frente, para nos mostrar cada vez mais que estamos diante de uma realidade. E queremos trazer só um finalzinho deste capítulo, um finalzinho do item ressurreição e reencarnação, em que Kardec trabalha no item 17, em que ele diz: sem o princípio da preexistência da alma e da pluralidade das existências, a maior parte das máximas do Evangelho são ininteligíveis. Por isso, deram lugar a interpretações tão contraditórias. Este princípio é a chave que lhe deve restituir seu verdadeiro sentido. E então vamos ver nos próximos capítulos a maneira como Kardec vai trabalhar todas essas passagens evangélicas, trazendo à luz da interpretação destas a reencarnação. Portanto, que utilizemos desse grande manancial que a doutrina espírita nos oferece, para, primeiro, a instrução de nós mesmos e, através do nosso exemplo, auxiliar as outras pessoas que estão à nossa volta. Nos lembrando sempre que o lema do Espiritismo é: fora da caridade não há salvação. Nos fazendo lembrar que a religião não é o fim, mas um meio que levará toda a humanidade a um único objetivo, que é a felicidade. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.